Olá, queridos alunos da Escola Municipalizada José Pedro de Jesus. A nossa aula de hoje foi preparada com muito carinho pelas professoras Eliane Amorim, Jamara Costa e Jaqueline Ferreira. Trabalharemos a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 7º ano e o conteúdo é texto narrativo. Mas o que é realmente um texto narrativo? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça, ou seja, planeja, traça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa. O que é prosa? São textos estruturados em linhas contínuas e divididos em parágrafos. Esse texto em prosa apresenta um estilo textual próximo da linguagem cotidiana. E nele estão narrados, ou seja, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. Estrutura de um texto narrativo. O texto narrativo ele está estruturado em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Apresentação. Também chamada de introdução, nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Clímax. Parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Desfecho, também chamada de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Agora nós vamos conhecer os elementos da narrativa. Narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Queremos ver a definição de cada um deles daqui a alguns momentos. Enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear, que é quando o tempo, o espaço e os personagens são apresentados de maneira lógica e as ações desenvolvem cronologicamente. Assim, observa-se o começo, o meio e o fim da narrativa. E também nós observamos o enredo não linear, que segue uma sequência cronológica, desenvolve-se descontinuamente, com saltos, antecipações, retrospectivas, cortes e com rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, protagonistas e antagonistas, e personagens secundários, adjuvante ou coadjuvante. Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. O tempo pode ser cronológico, que é o tempo analisado exclusivamente com base nos relógios e calendários, e também psicológico, que não é material nem mensurável, flui na mente das personagens. Nesse caso, transmite-se a sensação experimentada durante o tempo em que o fato ocorreu. A personagem pode ter passado por situações que pareceram extremamente longas, mas que na realidade duraram apenas alguns minutos. Espaço, local ou locais onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social. Tipo de narrador. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados em narrador-personagem. A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Narrador-observador. Narrado em terceira pessoa, esse tipo de narrador conhece os fatos, porém, não participa da ação.
Narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Tipo de discurso narrativo. Discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala. Discurso indireto. No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e da sala dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. E neste momento, o que nós gostaríamos de dizer para vocês é que vocês fiquem em casa. Muito em breve, tudo isso irá passar com fé em Deus e nós retomaremos as nossas aulas presenciais. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês.